Os ministros do Supremo Tribunal Federal já formaram maioria sobre a tese de que uma possível intervenção militar não é contemplada pela Constituição. O julgamento acontece no plenário virtual. Marina Demore está acompanhando, vai trazer para a gente a atualização. Aqui todo mundo, é Marina, é Basília e é Theo. Vamos lá, Marina, começar com você com as informações de momento. O julgamento continua, mas já temos essa maioria formada pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Conta pra gente qual foi o entendimento dos ministros aqui em detalhes. Oi, Carol, bom dia a você e a todos. Olha, como você disse, né, o Supremo Tribunal Federal já formou uma maioria, portanto, são 6 votos a 0 que contemplam, né, esse entendimento de que a Constituição não possibilita uma intervenção militar constitucional. Os ministros estão analisando uma ação sobre os limites constitucionais das Forças Armadas. Eles rejeitaram, então, a interpretação de que as Forças Armadas teriam um papel moderador em relação ao Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário. Até agora já votaram os ministros Luiz Roberto Barroso, Flávio Dino, André Mendonça, Edson Fachin, Gilmar Mendes, que seguiram o voto do relator, que é o ministro Luiz Fux, que entendeu, né, que a Constituição não permite a intervenção militar. Esse julgamento acontece em plenário virtual, que é quando não há discussão sobre os votos, né? Os ministros apenas depositam o seu voto ali no sistema do Supremo Tribunal Federal com o seu posicionamento, né, com o seu entendimento a respeito do caso. Essa análise vai até o dia 8 de abril, portanto, até a semana que vem. A análise que é feita, então, pelos ministros. Ainda faltam ser apresentados os votos de 5 ministros. No domingo, é importante a gente lembrar a data em que o golpe militar completou 60 anos. Dino afirmou em seu voto, que foi, então, depositado ali no sistema do STF, que a função militar é subalterna e chamou a ditadura de um período abominável. É importante a gente lembrar também que a ação em análise foi proposta pelo PDT, o Partido Democrático Trabalhista, que contesta 3 pontos de uma lei de 1999 que trata da atuação das Forças Armadas. Esses pontos da lei são os seguintes: a hierarquia sob a autoridade suprema do presidente da República, a definição de ações para a destinação das forças conforme a Constituição e atribuições do presidente para decidir a respeito dos pedidos dos demais poderes sobre o emprego das Forças Armadas. Então, a gente teve esse entendimento do ministro Luiz Fux de que a Constituição não encoraja uma ruptura democrática e nem permite uma intervenção militar constitucional. Voto do relator, então, que já foi seguido por outros 5 ministros. Carol, a gente já tem uma maioria formada, portanto, no Supremo Tribunal Federal, mas claro que vamos seguir acompanhando os demais votos de ministros que ainda não o fizeram. Volto com você. Obrigada, Marina, pelas informações. Então vamos conversar com a Basília e com o Theo também sobre esse assunto. Basília, sempre que a gente fala em julgamentos no Supremo Tribunal Federal, é até um pouco arriscado a gente colocar uma tendência do que será a decisão no Supremo, na Suprema Corte. Porém, num caso como esse, que é tão óbvio, está praticamente dado como certo que será uma decisão unânime, né? Óbvio também foi uma palavra utilizada pelo ministro decano da Corte, Gilmar Mendes, em seu voto. Em outras palavras, o que a maioria decidiu até aqui é o entendimento de que a Constituição Federal não prevê golpe. É o básico. Então, você vai ler todas as páginas ali da Constituição, também o artigo 142, e por mais que existam distorções quanto à interpretação deste texto, o STF fixa a tese: não tem golpe na Constituição, não existe intervenção militar constitucional, ou seja, prevista em lei a garantia de que as Forças Armadas possam agir como um poder moderador. Tem essa disputa aqui na Praça dos Três Poderes, né? Qual o poder mais poderoso? Qual o poder mais relevante? Há, entre militares, uma falsa percepção, e talvez isso seja em decorrência até da própria história, pós-golpe militar e mais recentemente
recentemente com um governo que dava mais protagonismo à figura dos militares, até os colocando na posição de ministros de governo. Há uma falsa percepção de que as forças militares, as forças armadas, pudessem agir como moderadoras. É tão interessante e, ao mesmo tempo, contraditória essa interpretação, porque até o jurista Ives Gandra, muito citado toda vez que defensores da intervenção militar vêm levantar essa bandeirinha, ele mesmo já disse publicamente que os seus textos e a sua interpretação sobre o artigo 142 foram mal compreendidos por este público que quer entender ou enfiar na cabeça das pessoas que existe golpe na Constituição. Não existe. E aqui eu chamo a atenção para 2 dos votos que chegaram mais recentemente para formar esta maioria, do ministro decano Gilmar Mendes, que diz: estamos aí reafirmando o óbvio, não tem golpe, não existe intervenção militar constitucional. E também o ministro Flávio Dino, que é o recém-chegado na corte, ele ressalta que não existe um poder militar, que a Constituição prevê o poder civil dividido aí, poder executivo, judiciário, legislativo, mas que não tem esta figura do poder militar. E ele vai além, ele diz que a função militar é subalterna. Na compreensão dos ministros, ainda que o presidente da República tenha entre as suas prerrogativas autorizar o uso das Forças Armadas, este uso nunca poderá ser contra um outro poder. Nunca as Forças Armadas poderão atuar para desconstituir um outro poder. Então, é aquele ditado popular que diz: um presidente da República pode muito, mas não pode tudo, como estabelecer um golpe no país. Eu vou insistir nesse ponto, Theo, de estarmos falando aqui de um caso que é óbvio, mas o quanto vivemos em tempos estranhos que precisamos reafirmar o óbvio. Exato. E quem chega, Carol, liga na CNN, vê essa tarde, a STF reafirma o óbvio em debate, pode até, não sei se pode soar agressivo para alguém, mas é o óbvio, o STF reafirma o óbvio e tem que reafirmar sempre o óbvio, e é curioso o timing dessa ação, porque essa ação foi apresentada em 2020, 4 anos atrás. Acho que o PDT, quando apresentou essa ação, mal sabia que 4 anos depois ela estaria tão atual. Por isso que é importante, e o Supremo Tribunal Federal vai se encaminhando para uma, se não unanimidade, por uma ampla maioria, para reafirmar o óbvio, para reafirmar que não cabe uma interferência na política, na intermediação, na moderação por parte de militares, por parte das 3 forças, do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. E por que é tão atual? Porque a gente vê o avanço das investigações que tramitam no Supremo Tribunal Federal, que tratam sobre a elaboração de uma trama golpista na reta final do governo de Jair Bolsonaro, em que, por muitas vezes, diversos juristas levaram ao ex-presidente, defenderam uma influência, uma interferência das Forças Armadas como poder moderadora, as Forças Armadas, dentro das 4 linhas da Constituição, algo que foi muito defendido pelo presidente Jair Bolsonaro. Juristas renomados, entre eles o Ives Gandra, que levaram ao ex-presidente essa avaliação. Isso chegou a ser discutido nas reuniões de acordo com as investigações da Polícia Federal. Então chegou a tal nível que é importante, é crucial que o Supremo Tribunal Federal reafirme o óbvio nesse julgamento. Então, por mais que essa ação tenha sido apresentada em 2020, 4 anos depois, ela é ainda muito atual, até porque isso vem sendo exposto, isso vem sendo evidenciado nas investigações que tramitam no Supremo Tribunal Federal nesse momento, em que muitas pessoas levaram esse argumento, esse embasamento jurídico do artigo 142, que já foi
totalmente rechaçado por esses 6 ministros que votaram até agora e que deve continuar sendo rechaçado pela atuada dos votos dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E eu faço um complemento ao que a Basília falou do voto do Gilmar Mendes e do ministro Flávio Dino com o voto do relator do caso, o ministro Luiz Fux, que diz o seguinte, que o presidente da República, ele, como chefe supremo das Forças Armadas, o comandante em chefe das 3 forças, a partir do momento em que, eventualmente, ele convoca as Forças Armadas para atuarem como um poder moderador, ele está violando, ele está ofendendo o que diz a Constituição Federal, que prega a harmonia e o equilíbrio entre os poderes. Ou seja, no voto do ministro Luiz Fux, que até agora foi seguido pelos 5 colegas que o acompanharam de maneira integral nesse julgamento que continua rolando lá no Supremo Tribunal Federal, o ministro diz que o presidente da República, representando o poder executivo, a partir do momento em que ele eventualmente convoca as Forças Armadas para atuarem, ele está colocando o executivo acima do legislativo e do judiciário, ou seja, desequilibrando o que prevê a Constituição, ofendendo e violando a lei suprema do Brasil. Então, acho que isso dá um pouco do tom do que vem sendo discutido lá no Supremo Tribunal Federal e é isso. 4 anos depois, não sei se o PDT imaginaria que se chegaria a esse ponto, mas são cenários totalmente diferentes de Brasil, de 2020 para 2024, com uma discussão que vem sendo investigada pela Polícia Federal, da elaboração de uma trama golpista pela alta cúpula do governo federal no final de 2022. Então, esse tema muito atual e é por isso que é necessário um esclarecimento do Supremo Tribunal Federal com relação ao papel das Forças Armadas. E ainda, Basília, quando a gente observa em detalhes os votos, não só o entendimento dos ministros, mas também as sugestões que surgem a partir desse julgamento. Aqui a gente faz um recorte, Carol, sobre esse julgamento, porque os ministros Gilmar e Dino, né, o mais antigo e o mais novo do tribunal, fizeram uma mesma sugestão, que além do entendimento, além da decisão, o Supremo Tribunal Federal notifique o Ministério da Defesa para que essa informação seja levada aos quartéis, às escolas militares, escolas de aperfeiçoamento, todo tipo de organização militar, para não ficar só como uma decisão da justiça, uma notícia de jornal, para que seja ensinado nessas instituições militares que não tem golpe na Constituição, que isso, uma vez, inclusive, se acontecer no país, é crime e é até vedado pela própria Constituição, que não existe poder moderador, que as Forças Armadas não estão acima dos outros poderes, não tem este papel de ir contra um presidente da República ou poder judiciário ou o Congresso Nacional. É bem interessante essa sugestão, essa ressalva feita pelos ministros. Além da Advocacia Geral da União, que normalmente é notificada em decisões que dizem respeito à República, também o Ministério da Defesa seja comunicado disso para evitar a promoção ou que continue tendo esta desinformação pelo país. A ideia equivocada de que as Forças Armadas possam, pelo 142, estabelecer um tipo de intervenção militar no Brasil. A gente viu muito pós-eleições de 2022 como existe uma parcela da população, em parte formada por militares, que vive um mundo paralelo, uma outra realidade, em que ficaram de fato esperando 72 horas para alguma coisa acontecer e nada veio. Basília e Theo, é julgamento que continua, a gente já tem a maioria formada, destacando a obviedade que estamos acompanhando, reforçando essa tese. Daqui a pouquinho a gente vai trazer uma nova atualização e mais análise para quem acompanha aqui o Novo Dia. Falamos mais sobre esse assunto já já. Até já. Basília e Theo.